Em ata, o Copom afirmou que um plano fiscal sólido apresentado pelo governo poderia causar a queda dos juros. Pedro Banenberger. Elias, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Brasil, divulgou hoje a ata daquela última reunião que teve definições sobre a taxa Selic. A gente vem falando sobre isso aqui na TV Diversa nessa última semana. A taxa Selic que foi fixada, mantida em pouco mais de 13%, um patamar bem alto. E agora a gente tem mais explicações e mais detalhes sobre os motivos que levaram o comitê a manter essa taxa naquele nível. Olha, nós tivemos a divulgação da ata hoje e talvez o principal ponto seja uma espécie de argumentação ou de ataque ao que diz o governo federal, que vinha pressionando para cair, para a queda então da taxa básica de juros aqui no país. No entanto, o Copom decidiu manter em 13,75% e, segundo o Copom, um plano fiscal sólido e crível pode ser aí o fator ideal para causar a queda dos juros, foi o que disse o Copom nessa ata publicada hoje, entre outros tantos pontos. A gente vai discutir por aqui também na TV Diversa. É o que a gente vinha falando já nas últimas semanas, as nossas análises aqui sobre o assunto, Elias? Que esse novo arcabouço fiscal, nova regra fiscal que vai substituir o teto de gastos, ela é essencial para que o comitê possa decidir ou deliberar sobre uma queda na taxa básica de juros. Essa taxa que influencia em toda a economia, na geração de empregos, de investimentos, de empréstimos e também no preço das coisas, no final das contas também para os consumidores aqui do país. O próprio Copom também nessa ata fala também sobre a situação internacional nesse momento de juros. Tivemos bancos aumentando juros, tanto nos Estados Unidos como também na Europa, depois de uma crise que vive o sistema bancário americano, em especial depois do Banco do Vale do Silício apresentar aquelas questões problemáticas que nós vimos nos últimos meses, inclusive com crise dentro desse banco. Então, o Copom pontua também a relação da situação internacional para manter essa taxa de juros. Outro ponto levantado nessa ata, Elias, bastante relevante, sobre a questão da previsibilidade da inflação. A inflação ainda continua num patamar elevado para o comitê e as expectativas de inflação para 23, então esse ano e 24, o ano que vem, ainda estão altas pela pesquisa Focus, a pesquisa que faz a medição desse cenário com maior precisão, com maior credibilidade aqui no país. Uma expectativa entre 6% e 4%, de acordo com o comitê. Bom, basicamente a gente vem assistindo a uma queda de braços entre o governo federal, em especial o presidente Lula e o ministro da Fazenda Fernando Haddad, com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, em relação a essa situação dos juros. A gente lembra que Lula não tem poder de interferência no Banco Central, uma instituição independente, e ao mesmo tempo não pode trocar o presidente do Banco Central, pelo menos até o próximo ano. Então está tendo que lidar com essa situação de uma certa forma de mãos atadas, quer reduzir os juros, mas não pode fazer isso, não tem esse poder de influência dentro da instituição. Ao mesmo tempo, o Copom, o próprio Banco Central, usam esse poder de liberdade, de independência que eles têm, na tentativa de pressionar o governo a construir um plano fiscal um pouco mais sólido. A gente destacou aqui ontem, Elias, que existe uma pressão interna dentro do PT para que esse plano seja um pouco mais flexível com as questões sociais, para que o governo tenha uma liberdade um pouco maior de ampliar benefícios. Já o Copom quer pressionar o governo agora a fazer um plano mais rígido, mais sólido, mais rígido do ponto de vista fiscal, e que possa privilegiar talvez menos o ponto de vista social. E a forma que o Copom tem de fazer isso, essa pressão, é manter a taxa de juros também elevada e mostrar para o governo o seguinte: só vou abaixar quando vocês me trouxerem um plano crível, um plano robusto, um plano que seja confiável e que seja rígido com a política fiscal. Esse plano devemos só ver nesta ou na próxima semana. Vamos aguardar ansiosos aí para saber quais serão as próximas linhas desse projeto, que vai definir bastante coisa sobre os rumos econômicos do nosso país. Elias.